Ai, gente, finalmente começamos a segunda temporada do podcast da Escola Pastoral do Colégio Nossa Senhora das Dores. Nós resolvemos começar esse primeiro episódio trazendo as meninas que fazem parte do MJA, Movimento Juvenil Anastasiano. Se nos episódios da temporada passada vocês riram, choraram e pensaram que a gente fala muito, vocês não perdem nada por assistir este primeiro episódio. Aqui tem que pedir para parar de falar. Aqui tem que cortar no meio do caminho, porque o que não falta é ideia, o que não falta é repertório, o que não falta são pessoas interessantes para levar informação, reflexão e muita emoção para vocês. Então está no ar o primeiro episódio da nossa segunda temporada. Qual é o tema? Eu cheguei nessa alegria toda, né? O tema é um pouco mais sério. Talvez leve você que está em casa aí, assistindo com seus filhos, com a sua família, a uma reflexão um pouco mais profunda. Mas a gente não pode deixar de descontrair até para falar de coisas sérias. Então, Missão impossível, ser um jovem católico em pleno século XXI, na quaresma. Tantas informações, né? Tantos estímulos, tantos ruídos, podemos dizer assim, para desviar, às vezes, a gente de um caminho, ou para fazer uma escolha que não seja mais assertiva, ou aquele tanto de gente em volta, tanto colega, até dentro da nossa própria família mesmo, né? Falando, não, mas só um dia. Não precisa disso, não. Ah, mas você reza demais. Então, comecem a pensar sobre isso. Vou apresentar para vocês essas lindezas da minha vida. Falo minhas meninas. Rafa, todo mundo já conhece, está comigo desde o primeiro episódio da primeira temporada. Babi, Bárbara Bisinotto, aluna do terceirão 2026. Sim, isso. Ana Clara, aluna do 9º ano. Essa aqui faz 36 coisas ao mesmo tempo, gente. Vocês vão ver. Ligada no 220. Mariana, aluna da 2ª série do ensino médio, também do nosso movimento juvenil. Meu grilinho falante é a pessoa que faz eu me desconcentrar, às vezes, no meio do papo sério. É aquela, assim, cirúrgica, perspicaz. Observem, vocês vão ver que eu não tô dando, assim, tanto spoiler errado. Meninas, vamos começar pensando numa passagem bíblica, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Convertei-vos e crede no Evangelho. Evangelho, vida de Jesus, né? Seus ensinamentos, parábolas. Tarará, tarará, tarará. Quando vocês ouvem, hoje, a palavra quaresma, o que vem primeiro na cabeça de vocês? Eita. É você mesmo. Tá comigo desde o primeiro? Eita, começou. Acho que seria conversão. Primeira palavra que vem na minha cabeça, o tempo de silêncio, olhar pra dentro e como a própria palavra fala, convertei-vos, conversão. Não só pra quem tem religião ou não, porque muitas pessoas que não têm religião praticam a quaresma, porque é um tempo ali de você olhar pra dentro e ver o que você pode melhorar para estar agradando não só a si mesmo, como ao próximo também, as pessoas do seu convívio. Mari. Vai bem na linha do que a Rafa estava falando, que é a introspecção. Tipo, é um momento de silêncio, de silenciar os ruídos de fora e você olhar pra dentro, pra si e observar aquilo que às vezes você pode mudar. E assim, tem que ser uma mudança que fique, não só passageira, acabou a quaresma, voltar aos hábitos antigos. Acho que tem que ter essa constância. É um momento que a gente realmente tem que olhar pra dentro da gente, para também conseguir olhar com mais carinho, com mais atenção para fora, para as pessoas, para os próximos, né, quem está próximo da gente. Às vezes uma pessoa precisa de ajuda, de uma palavra. Ana. No mesmo pensamento das duas, eu diria mudança. Como a Mari falou, não apenas na quaresma, mas depois, posteriormente, continuar com o que a gente mudou, olhando para si mesmo e para o redor. O que vem na minha cabeça é penitência. Penitência, quando a gente, tipo assim, fala assim, quaresma, meu Deus, chegou a época de eu ficar sem comer carne. Chegou a época de eu parar de fazer uma coisa que eu gosto muito.
mas eu acho que vai muito além, tipo, de parar de fazer alguma coisa. É você literalmente mudar seu pensamento e colocar o seu pensamento que você puder, tipo, eu necessito fazer essa coisa, tipo, eu necessito ter essa refeição todos os dias. E tirar isso faz você perceber literalmente como você consegue, tipo assim, mudar um hábito que você achava que você não conseguia. Você consegue perceber que você sim consegue fazer mudanças, você sim consegue literalmente mudar a sua visão de mundo, sua visão de, literalmente, o que você acha, o que você pensa, e se conectar principalmente a Deus, né? Que é um dos principais motivos que a gente muitas vezes faz a penitência. Dar esse tempo que a gente estaria fazendo alguma coisa para orar, para agradecer, para pensar como esse tempo é muito importante para nós e estimular outras pessoas também a entrarem, tipo, fazer essa penitência, essa quaresma. Eu falo pra vocês, gente. Primeiros 5 minutos do episódio já tô com vontade de chorar, mas tudo bem. Algumas coisas que eu anotei aqui que eu acredito que sejam importantes e que vão nortear esse restante da nossa conversa, né? Conversão, introspecção, o silenciar ruídos, e às vezes não é o ruído externo, é o interno, né? É aquele turbilhão que tá ali dentro da gente. A constância, e só com constância eu mudo e eu me transformo. E a penitência com um propósito, com uma intenção. Então, olha como esse período, para os cristãos de uma maneira geral, é extremamente importante. E ele pode ser expandido para outras pessoas com religião ou de religiões diferentes, como um processo de transformação pessoal, de mudança com propósito, independente de ter ligação religiosa. Mas a partir de uma situação religiosa, de uma reflexão, de um estudo, você pode colocar isso em prática em outras áreas da sua vida e inspirar outras pessoas. Vamos terminar por aqui mesmo? Já acabou? É isso? Não, sério, gente. Nem começamos, né? Mas é porque é importante fazer com que quem está nos vendo agora, quem está nos ouvindo, que quando nós, cristãos católicos, né, nos propomos a fazer e a viver a quaresma, levando em consideração tudo isso que vocês trouxeram, ele não precisa ser só um momento religioso. Quando a gente estuda no projeto de vida, quando você pensa em escolha profissional, quando você resolve fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, você não faz só por você, você não dá aula de inglês só por você, você também é professora de inglês, esses meninos trabalham, viu, gente? Só que aí chega um momento de todas essas escolhas que a gente faz, levando em consideração as palavras que vocês trouxeram, que a gente se sente sozinho. Que nem todo mundo tá na mesma vibe. Ou nem todo mundo compreende o motivo da sua escolha. Ou porque a sua penitência é A e a minha é B. E aí eu me lembro da passagem que foi o primeiro domingo da quaresma, que a gente estava conversando, de Jesus no deserto. Né? O que dá origem a esse nome quaresma. O porquê dos 40 dias. Quando Jesus vai ao deserto. E ele se confronta. E tem a parte, né, que fala, então eu vou te deixar sem comer. Não só de pão o homem vive. Eu me alimento de outras formas. Então, quando a gente fala no jejum físico, tem outras formas de alimentar o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Seja lá o nome que a gente dá. Levando para esse lado, o se sentir sozinho, o estar no deserto, não significa que Deus não esteja presente. Mas é um momento que nós precisamos passar para nós termos certeza da escolha que fizemos e do resultado que nós queremos atingir. Até aí, ok? Sim. Ok. Então, qual é o deserto de um jovem hoje? Ou aprofundando mais, e talvez se vocês queiram se expor um pouquinho mais, qual é o deserto que você vive hoje? Dentro de tudo isso
que a gente vive ao mesmo tempo agora, dormindo pouco, dormindo muito, cheio de mil atividades, com mil escolhas? Eu acho que pro mundo, talvez seja literalmente o próprio mundo. O mundo, ultimamente, tá, tipo assim, fazendo você totalmente desligar de alguma religião, ou até mesmo se você já não tem uma religião, fazer com que você tenha menos isso, você não tenha si mesmo. O mundo, tipo assim, utiliza várias formas, jeitos, pra você fazer quase, tipo, você desacreditar de si mesmo. E eu acho que a quaresma em si, ela é muito importante, porque o que o mundo fala, tipo assim, desacredite de você, você vai lá e fala assim, eu acredito em mim, eu consigo fazer isso. Igual a tia Lígia falou, essa quaresma e tudo é tipo um propósito que você se põe a fazer, tentar concluir isso. Caso não consiga, você pelo menos tentou, né? E então, tipo, o que eu acho que, tipo, o deserto do mundo ultimamente tá sendo literalmente o próprio mundo, que eu acho. Ui, e aí? Eu afunilaria um pouco mais, vamos pegar esse próprio mundo com as coisas que o mundo traz, que faz a gente desacreditar da gente mesmo, né? Pressão estética. Sim. Faz as pessoas desacreditarem delas, né? Que elas começam a ter até uma deturpação da própria imagem que elas enxergam. Ansiedade. Nós já conversamos em episódios anteriores sobre a ansiedade especificamente. Sim. Mas cada vez mais. E uma coisa que me incomoda, e eu até gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, nós convivemos aqui diariamente, e a gente sempre fala, nossa, estou muito ansiosa hoje, nossa, eu sou ansiosa. A gente é ou a gente está? E até que ponto ela está nos fazendo mal? Redes sociais. Por mais que vocês reclamem que não pode usar o celular na escola mais. Gente, eu confesso que esse primeiro mês de aula, eu vi vocês muito mais leves. Sem o aparelhinho na mão. Por mais que vocês não percebam. É, assim, nítida a diferença. E uma coisa que sempre existiu, mas acredito que hoje isso está cada vez mais em alta, pelas pressões estéticas, pelas questões das redes sociais, pela própria ansiedade crescendo, é a comparação entre as situações, pessoas e problemas. O propósito da penitência que você trouxe, né? Da gente se transformar, da gente mudar, da gente se converter, da gente ter a constância, é porque tem que ser de nós, para nós e por nós. E não porque a fulana falou que vai ficar sem comer carne, eu também vou. É porque o fulano conseguiu e eu não consegui. Então, qual é o seu deserto hoje? Justamente entrando no que você falou, o que os outros vão pensar de mim. Querendo ou não, tem gente que fala, não, eu não ligo. Com certeza liga. Tem tantas coisas que a gente tem tanta vontade de fazer e não faz com medo do que aquela pessoa vai falar ou pensar. Ou a gente quer falar algo pra alguém, mas aí a gente fala, mas o que será que ele vai achar dessa minha fala ao falar com ele? Então, acho que isso atrapalha muito em todas as outras questões que a gente falou. Porque aí, nesse ter medo do que o outro vai pensar, entra também na cobrança. E aí a gente deixa de fazer tanta coisa por conta disso. Esse eu acho que eu falo pessoalmente, o meu maior deserto é esse. Não é fácil não, gente. Você tá com 20, 19. Tô com 50. 16. 13. 16. Produção, quantos anos? 25, tchau. 42. 42. Então, aqui nós temos diferentes gerações. E todos nós, até hoje, por mais maduros que a gente se considere, ou que a gente se coloque por causa da idade, a gente, pelo menos uma vez por dia, pensa, o que será que eles vão pensar de mim se eu falar isso? Se eu fizer isso? Se eu me aproximar mais ou se eu me afastar de alguém? As pessoas... Não é o tá tudo bem pelo estar tudo bem. Tem que ser um estar tudo bem de verdade. E isso deixa a gente sozinho. Eu gosto dessa linha. Mari. O que eu tinha pensado mesmo antes de você falar foi as redes sociais. Porque assim, ao mesmo tempo que a gente tá muito
exposto na rede social, a gente também, assim, tá tendo contato com várias pessoas ali, a gente tá muito sozinho. E, assim, na rede social você tem acesso a tudo, a todo tipo de pessoa, todo tipo de pensamento, e acho que isso vai cada vez mais fazendo crescer esse e se. O que os outros vão pensar de mim? E, assim, não tem como falar que, nossa, sou muito maduro. Se eu ver aquilo ali, ver o comentário de alguém, se eu ver algum tipo de conteúdo ali que vai contra o que eu acredito, contra o que eu acho, não vou me incomodar, não vou me atingir. Porque, assim, atinge, a gente se importa muito com o que as outras pessoas pensam. E a gente fica tão focado nisso, o que os outros estão pensando, como é, assim, a penitência que o outro fez, a fé que o outro tem, nossa, a fé do outro é muito maior que a minha. Fulano de tal passou por tal coisa. Nossa, eu não faço nada comparado com fulano. E assim, a gente fica tão focado nisso e a gente vai ficando cada vez mais sozinho. A gente deixa de olhar com atenção, olhar com carinho, não só para o redor, mas pra gente mesmo. A gente esquece da nossa história, do que a gente passa no dia a dia, e tem toda a pressão estética, a gente vai cada vez menos valorizando quem a gente é, o que a gente mostra pro mundo, e a gente vai ficando cada vez mais padronizado, e o que as pessoas compartilham hoje, o que é visto, eu acho que cada vez mais longe do que é proposto justamente na fé e na quaresma. Ana Clara, vou mudar a pergunta pra você. Ela já com a resposta prontinha. Ela me olha assim, ela me fuzila, né? É o olhar Ana Clara de ser. Mas é porque o que as meninas estão falando me lembrou acho que foi da quaresma do ano passado, e o padre Fabiano, ele repete isso em algumas situações, né? Quem você escolhe para atravessar o deserto com você? Eu ia justamente falar isso. Eu ia falar sobre as companhias, que quem você anda do seu lado te influencia muito. Quem você tem ao seu lado te influencia muito. E eu acho que isso é um grande desafio para mim e para outras pessoas na quaresma. Porque mesmo que você tenha sua fé, você vai continuar pensando, igual as meninas falaram, igual vocês falaram, nossa, o que fulano vai achar de mim se eu fizer tal coisa? Será que eu não posso andar com ele? Será que eu tenho que parar de falar com ele porque eu falei alguma coisa que ele não gostou? Ou a falta de fé também das pessoas que eu vejo muito. Ou até mesmo a intolerância de, ela é católica, ou ela faz quaresma, ela tá sem comer carne. Eu não acho isso, interessante pro dia de hoje nas companhias. Eu acho que isso é uma coisa que eu analiso muito nas pessoas antes de falar com ela. Uma coisa que a gente trouxe, né? Fé a gente pode medir? Não. Né? A dor do outro a gente consegue sentir? Não. Então, se a gente não consegue sentir a dor do outro, como é que eu posso julgar ou até comparar a escolha dele de penitência com a minha? Né? E quem você escolheria para atravessar o deserto com você? Eu escolheria a minha mãe. E você? Eu escolheria a minha avó. Hoje eu escolheria minha mãe. Tem que ser alguém físico mesmo? Não. Porque pra mim, estar na companhia de Jesus já basta durante essa travessia. Acho que tem uma escolha melhor pra mim. Nossa. Tanto Mas que... é porque ele tá sempre comigo. Eu já acho que tá inerente ao ir ao deserto. Mas tanto é que uma das minhas penitências é estar indo na missa todos os dias pra receber a Eucaristia e estar mais perto que eu puder. Mesmo? Aham. Gente, eu chorei porque eu não dei conta de fazer o jejum, tá? É só começar de novo. Nossa Senhora. Eu gosto muito de ouvir vocês. E eu acredito que quem tá assistindo agora esse episódio vai pensar em cada palavrinha que vocês disseram. Por que a gente levantou esse tema para iniciar a segunda temporada? Não só para estarmos na quaresma, que é uma questão, né, cronológica, litúrgica e tal. Mas ouvir vocês exatamente no período que vocês estão passando, que é o período do meio, é a transição, é o momento da escolha, do definir a companhia, do firmar, né, se firmar na fé que você escolheu, de talvez mudar de caminho.
E eu acredito que essa pressão em vocês seja muito maior que em nós. Eu já passei do meio do caminho, gente. Vocês ainda estão caminhando muito mais rápido e fazendo escolhas, muitas vezes, que transformam esse sentimento de medo do julgamento, que será que os outros vão falar de mim, em esperança, fé e propósito. Tudo bem, mas eu vou escolher as melhores pessoas para estarem comigo. Eu vou lembrar da minha avó, vou lembrar da minha mãe, né? Não vou ter vergonha de falar que Jesus está sempre comigo. E uma coisa que me espantou positivamente nos últimos 15 dias. Nós aqui no colégio, junto com o grupo, né, de jovens, que é o Movimento Juvenil, nós temos o GOA, Grupo de Oração Anastasiano. E uma das nossas aflições era exatamente essa. Será que na hora do recreio, onde eu estou com todo meu bando, né, com meus amigos, com as pessoas que seguem, professam uma fé diferente da minha, eu não vou ter vergonha de ir lá e rezar porque eu acho legal rezar nesse horário? E no primeiro dia... A gente fala muito sobre isso, né? Sobre será que as pessoas vão se interessar? Ana Clara que conduziu a reflexão no primeiro dia. Tínhamos 15. Sim, certinho. Ela fez 15 papeizinhos com a frase de reflexão para entregar e os 15 foram entregues. Hoje, uma outra aluna, Yasmin, preparou a reflexão, fez a leitura, eles que escolhem o tema. Tínhamos quantos? Éramos quantos? Ai, mais que o dobro ainda. 32, para ser mais exato, porque eu fiz 35 papeizinhos. E os papeizinhos que sobraram. Eu não vou falar assim que eu fico orgulhosa, eu não gosto muito da palavra orgulho, né? Eu acho que ela tem um limite ali para passar do ponto. Mas deixou o coração quentinho. De ver que os jovens, né, se sensibilizados, se encontrarem propósito, se perceberem sentido naquilo que está sendo feito, vocês não têm vergonha, vocês não têm medo. Por mais que vocês levantem essas questões e que em alguns momentos se sintam inseguros, vocês estão mostrando uma força que talvez a nossa geração não tenha mostrado anos atrás. E isso é gratificante. Encheu o coração mesmo. Vocês já sentiram que a fé de vocês ficou mais... Independente do período da quaresma, tá? Mas vocês sentiram que a fé de vocês foi fortalecida depois de algum momento de privação ou de dificuldade? Com certeza. Já. Tem momentos em que a nossa fé, ela fica lá embaixo, né? Tipo assim, você pergunta e fala assim, gente, tanta coisa tá acontecendo, cadê Coragem, mulher de pouca fé. Cadê a melhora? Cadê? Né? Literalmente, tipo assim, você fica perguntando, eu rezo tanto, por que quando isso não acontece, o que eu quero não acontece? Só um exemplo, assim, eu luto tanto pra passar no vestibular, estudo tanto, e cadê? Eu peço pra Deus, não sei mais, tipo, tudo, eu peço pra realizar esse sonho, e aí, é nesses momentos em que você acha que a sua fé tá, tipo, lá embaixo, que faz sua fé ficar mais forte. Porque, tipo, eu vou levar pro âmbito escolar porque é o que eu realmente tô passando. Sim. Mas se vocês quiserem levar pro outro âmbito, pode. Quando mais a gente pensa, sei lá, falando assim, tô cansada, vou desistir, aí que você fala assim, não vou, entendeu? Não vou desistir. E eu acho que é isso que a fé faz com a gente. Quando a gente passa um momento de dificuldade, no momento da dificuldade, a gente percebe que a fé não tá com a gente. Mas depois do momento, quando você percebe, assim, você percebe que a fé sempre estava com você. Ela que permitiu que você passasse esse momento forte. Por causa que todo mundo que passa por dificuldades, você tá forte, tá conseguindo passar forte. Uma frase que sempre fica na minha cabeça é que, tipo assim, a vida tem altos e baixos, senão a linha reta sabe que você tava morta. Quando você tá lá no hospital, a linha reta assim é que você tá morta. Então você precisa sim ter altos e baixos. E esses altos e baixos, junto vai a sua fé. Sua fé, vez quando tem altos, tem baixos, só que, tipo, quanto mais baixo você tá
mas a sua fé tá lá em cima e você não percebe. E só depois que esse momento baixo passa, que você percebe assim, essa fé estava comigo. Foi isso que me ajudou a continuar, foi isso que me reergueu, que eu pudesse continuar, estar aqui, fazer isso de novo e ficar persistindo num objetivo, num propósito e essas coisas. E aí? É igual a Bárbara disse, Deus jamais daria um fardo que a gente não consiga carregar, porque se ele der, a gente morre, né? Então, depois que eu passei por certas situações e tive um certo amadurecimento na fé, não falando assim com o ego, porque a gente vai constantemente amadurecendo, tem muito Sim. mais para amadurecer. Sim. Hoje em dia eu até gosto, não gosto, mas assim, gosto de estar ali quando eu passo por uma provação, porque eu sei que eu vou aprender muito com aquilo. Porque jamais vira em vão uma provação, uma dificuldade. Ela sempre vem para nos ensinar alguma coisa. Então, sempre que eu tô vivendo, eu falo, não, eu vou continuar vivendo, seguir em frente, porque eu sei que no final eu vou aprender muita coisa com isso, que vai até me livrar de viver isso novamente, em alguma vez no futuro. Então, eu gosto de pensar bastante nessa situação. Eu via muito isso que a Bárbara tava falando em 2023, no final de 2023. Eu via, gente, será que eu não tenho fé? O que tá acontecendo? Eu pensava desse jeito. Aí, no começo de 2024, eu fui a um encontro que teve da Renovação Carismática e foi onde eu me conectei mais com a fé e eu percebi que Deus estava muito na minha vida. Que às vezes eu ficava desacreditada, eu falava, gente, por que eu tô passando por isso? Por que isso tá acontecendo comigo? Eu não fiz nada pra isso acontecer. Eu pensava muito nisso. E depois desse encontro que eu tive em 2024, eu mudei totalmente a minha forma de pensar e amadureci, assim como a Rafa falou. Eu acho que tudo que todos falaram, né? É porque nesses momentos, assim, de baixos, é o momento que a gente tá se preparando, tá se fortalecendo pra conseguir viver o propósito que Deus tem pra gente. Porque tudo é no tempo dele, não é no nosso tempo. A gente precisa estar preparado para isso acontecer. E a gente vai se preparando junto dele. E eu acho que esses períodos, assim, esses momentos de dificuldade, é onde a gente reconhece que realmente a gente precisa se fortalecer, porque a nossa fé vai estar sempre ali. Mas naquele momento a gente precisa estar se preparando para algo maior que vai vir. E eu acho que às vezes muito dessa força vem justamente da nossa vulnerabilidade. De se deixar estar mal naquele momento, estar vulnerável. Porque é o momento que a gente vai conseguir se abrir realmente, estar aberto para aquele amadurecimento, sabe? Eu acho que é realmente ali na dificuldade que a gente vai conseguir estar vulnerável para se fortalecer e preparar para aquilo que está vindo. Acho que eu vou precisar de segundo episódio. Nu. Vocês estão vendo por que eu sou feliz? Por que eu choro? Olha o que me cerca. Vocês tinham que beber mais dessa fonte aqui, ó. Não é porque a gente fica velho que a gente sabe tudo, não. Olha o tanto que a gente tá aprendendo com essas meninas. A quaresma, a gente vive 3 dimensões, né? Jejum e penitência, caridade e oração. Uhum. E eu queria que a gente fosse agora um pouquinho para a segunda dimensão, que é a caridade. Outra frase, tá até para a gente nortear, o Evangelho de Mateus 25:35. Tive fome e me destes de comer. Para vocês, a caridade, né? É só... Eu sei que a resposta vai ser não, mas eu preciso contextualizar. É porque vocês são pessoas fora da curva. É só dar algo material? Não. Ok. Qual foi a experiência de caridade mais marcante que vocês viveram que não envolva doação de coisas materiais? A caridade mais marcante? Bom, ela vai envolver coisas materiais, só que vai muito além disso. Ok. Foi aquela vez que a gente juntou nossa primeira ação da pastoral mandando coisa pro Rio Grande do Sul. Você não tá entendendo. Foi literalmente... Eu lembro de um dia que as turmas que você ficava no 5º ano, no 4º ano, quando era sua aula, você falava pra as meninas, buscarem eles
pra gente ir ajudar a embalar sapato, comida, não sei mais o que. E eu lembro um dia que você tava chorando, você falou assim, gente, esse povo tá aprendendo tanto que esses meninos estão aprendendo. E, tipo assim, esse momento fica marcado muito pra mim. Ainda mais eu dei ideia, tipo, pra tia Liz, lembra que eu passar colando na agenda, uns cartãozinhos de todas as agendas das criancinhas? Lembro. E aí eu perguntava pra eles, falando assim, gente, sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Aí todo mundo falava assim, lá choveu muito. Aí ele falava assim, minha mãe me ajudou com uma coisa, minha mãe ajudou com a outra, o jeito que eles quiseram se envolver, que os pais juntaram, quiseram. Então, eu acho que, tipo, a caridade vai muito além de você doar um brinquedo, alguma coisa. A caridade vai quando vocês se juntam, têm um propósito e falar assim, vamos nos organizar para fazer bem para outra pessoa. Se você, tipo, quisesse passando, igual ela falou, para essa vulnerabilidade, você também gostaria de ter sido ajudado desse jeito. Então, eu acho que a caridade vai nesse ponto de você ajudar o próximo do jeito que você gostaria de ter sido ajudado. Aí é isso. Acho que a caridade vai muito do ouvir também. Que é o que é mais... algo tão simples, que é tão difícil hoje em dia. Porque, igual o exemplo que acontece comigo diariamente. Às vezes a gente tá no trânsito, vem alguém no sinaleiro vender algo. Meu pai sempre abre o vidro e fala, tipo, mesmo que ele não vai comprar, olha, não tenho agora, mas muito obrigada. E o tanto de gente que fala pra ele assim, nossa, eu tô feliz só de você ter falado comigo. Porque as pessoas são incapazes de olhar pra pessoa e ouvir e retribuir com a fala. Não é nada material, você não tá dando dinheiro, você tá falando, escutando, e é muito difícil para as pessoas hoje em dia esse ouvir, seja para pessoas em questão de vulnerabilidade ou pessoas ao nosso redor também. Ouvir ali algo que alguém do seu convívio tem para te dizer, dar uma palavra amiga que para você pode ser insignificante, mas para a pessoa pode ser bem marcante e ajudar ela bastante com aquilo que ela tá vivendo. Só uma coisa que você falou sobre falar e ouvir, uma coisa que eu percebo muito que pode mudar um dia é falar um bom dia. Uhum. As pessoas não falam bom dia. Verdade. Tipo assim, um exemplo é que na catraca, ele fala bom dia pra todo mundo. Alegrava o dia das pessoas. Bom dia, bom dia, bom dia. E as pessoas estão perdendo esse costume de falar uma simples palavra que realmente pode, uma palavra, mudar o dia de uma pessoa que tá triste. Tipo, sabe, bom dia, tipo, entusiasmado. Uhum. Eu acho que faz muita diferença. É verdade. Um negócio que o Fred me marcou, que ele disse numa aula, eu tava no primeiro ano. Ele falou que quando a gente deseja bom dia pra uma pessoa, pode parecer simples, mas a gente tá desejando que o dia dela inteiro seja bom e agradável. É algo que vai permanecer com a pessoa durante todo o dia, não é uma simples palavra. Acho isso muito verdade. Isso é muito verdade. Eu chorei. Pra mim, um dos momentos mais marcantes da caridade, voltando nessa linha da companhia e de estar sozinho, a minha mãe e meu pai fazem parte do diálogo conjugal. E lá é dividido em grupos, como o Estrada, o Emaús, tipo sala, a ação social foi o que mais me marcou. Porque mesmo que eu não tenha feito encontro, eu sempre tô com eles nas reuniões. E a ação social é basicamente quando a gente visita famílias vulneráveis. Que a gente pode levar algum material também. Só que uma vez, quando a gente foi entregar essas cestas para um moço, ele mora, eu não sei muito bem me localizar, mas ele mora um pouquinho pra frente do Alfredo Freire 2. Tá. Nisso, ele tinha um problema muito sério na perna. Ele não tinha condições de nem pagar o medicamento, a cirurgia, e nem mesmo de poder pagar a luz da casa dele. Ele vivia por vela. E quando eu cheguei lá na casa dele, quando a gente foi conversar com ele, ele ficou muito emocionado por a gente estar ali fazendo companhia pra ele, assim como as meninas falaram, escutar. Ele ficou muito feliz porque ele falava que ninguém iria visitar ele, que a família dele não ligava pra ele. E, tipo, quando a gente ajudou ele, eu pensei, tipo, nossa, eu tenho muita coisa pra agradecer. Eu tenho que ser muito mais grata do que eu já sou por a minha vida. E depois disso foi uma coisa muito marcante pra mim. E eu acredito que essa tenha sido. Tem muitos momentos que me marcaram e que eu lembro com muito carinho. Mas acho que um
deles, foi a nossa visita à creche. Porque, assim, junta tudo que os meninos falaram. É sobre ser visto. Aquelas crianças, naquele momento, não era o bombom, não era o material. Elas estavam sendo vistas, elas tinham atenção ali para elas. As brincadeiras, pegar no colo, poder, sabe, estar junto de alguém que esteja realmente ali por ela. Porque a gente não foi com a intenção só material. Também com essa intenção de fazer elas se sentirem vistas. Só que eu acho que me marcou muito, prevaleceu muito mais do que o material. Porque às vezes um pequeno gesto de carinho com elas, uma palavra, um abraço, elas abrem assim um sorriso mais genuíno. O olho delas brilhavam, assim, e é uma coisa que acho que todas nós aqui crescemos em uma realidade, assim, famílias muito bem estruturadas, né, e na questão emocional, principalmente. Eu acho que às vezes a gente esquece e esse momento resgatou isso, essa gratidão que a Ana Clara justamente está falando. Nossa, eu tenho pessoas ao meu redor, todo dia essas pessoas me fazem sentir vistas, elas me amam. E aquelas crianças, só naquele momento ali, elas já estavam tão felizes. Acho que realmente é uma coisa que tem que refletir mais e ser mais grata. O que vocês estão falando me lembra de um outro assunto que talvez desse um episódio inteiro, que é a campanha da fraternidade, né? Verdade. Esse ano, 2026, a campanha da fraternidade está falando de moradia e fraternidade. E a imagem do cartaz, ela me toca muito. Que é uma pessoa deitada num banco, né, com a cabeça coberta. E quantos de nós passamos pelas pessoas e não as vemos? Não falamos o bom dia. Não olhamos com os olhos do coração de verdade. Não fazemos elas se sentirem reconhecidas, mesmo que seja para dar uma negativa. E aí, se você observa bem o cartaz da campanha, você sabe que a pessoa que está deitada naquele banco é Jesus Cristo. Ah, como é que você reconhece Jesus? Pelas chagas, né? Pelas marcas dos pés, que é o que está de fora da coberta. Mas se você não tivesse visto a marca e reconhecido que ali é Jesus, será que nós teríamos ajudado? Será que nós acolheríamos? Isso fica para pensar, tá? Como nós temos praticado a caridade? Porque o sentimento que dá depois de uma ação como essas que vocês relataram aqui, é que parece que fez muito mais bem para a gente. A gente sai transformado, que foi a palavra que vocês usaram lá no início para definir, uma das palavras para definir Quaresma. A transformação. A transformação através da caridade. Transformação através da escuta. A transformação pessoal através do olhar verdadeiro e atento, né? Da sensibilidade. E eu acredito sim, gente, num futuro melhor para o mundo. Em seres humanos humanizados. E eu tenho certeza que vocês farão essa diferença. Educarão seus filhos, acolherão pessoas, né? Transformarão pessoas através do exemplo de vocês. Porque isso também é ser caridoso. E é reconhecer essa nossa vulnerabilidade, saber que em algum momento nós também vamos precisar de um ato de caridade para a gente. Sim. Ai, a hora que eu olho para a produção, eu falo, posso falar mais um pouquinho. Não posso falar mais um pouquinho, temos só 10 minutos. Passou muito rápido. Não, e tem assunto aqui, gente, vocês não estão entendendo. Só olhar fica muito, pode continuar. Não? Pode, mas a gente tem que compartilhar isso com as pessoas. Vocês citaram exemplos, e aí depois já quero entrar no assunto oração, tá? Sim. Mas vocês citaram exemplos da caridade feita para pessoas que a gente não conhece. É mais fácil ou mais difícil cuidar, atender, escutar, olhar, enxergar aquela pessoa que está ali numa situação de vulnerabilidade ou alguém que está dentro da sua própria casa e que às vezes passa batido aquele
Vou bater na mesa, vai fazer um eco aí, tá? Tá tudo bem? Como é que foi seu dia? Hoje você não tá com uma carinha boa. Hoje você não tá com o olhinho brilhando. Você tá com uma cara cansada. E aí? Porque fazem isso com vocês que eu tenho certeza. Porque eu faço. Eu passo por vocês pelo corredor e falo, tá tudo bem? Falei isso hoje ou não falei? Falei. Aí eu falo, você tá com o olho inchado? Você tá com a carinha muito cansada hoje? Não, hoje pra ela eu falei, você tá tão linda, diva. Ela chegou plena. Mas isso já aconteceu entre nós. Mas como é que é lá na casa de vocês? Porque isso também é caridade. Eu acho que o difícil, porque no meu caso acontece, o difícil é olhar com os mesmos olhos dentro de casa e fora de casa. Porque deveriam ser com os mesmos olhos, mas pela convivência a gente tem um amor maior, porque tem quem tá do nosso lado, né? Mas Jesus não tinha essa disparidade. Conhecendo, por mais que ele conheça todo mundo, né? Quem é próximo ou quem não era próximo dele, ele olhava com os mesmos olhos e com o mesmo amor. Pra mim, esse é o difícil. Olhar o mesmo amor que eu olho pra dentro de casa, pra quem eu não conheço, preciso fazer caridade também. É um desafio, Sim, né? E não é por isso que a gente vai deixar de fazer ou que a gente vai deixar de olhar. exato. É né? o que E precisa é o reconhecer. E uma coisa que eu até falo pra ela que, tipo, eu concordo com ela na real, tipo, a gente olhar pra pessoa que a gente tá ajudando com o mesmo amor que a gente olha pra pessoa que está dentro da nossa casa. Mas o que a tia Lígia falou, tipo, pontapé pra gente começar a falar esse assunto, de chegar em casa e falar, tá tudo bem? Como foi seu dia? Hoje você não tá bem? Eu penso que é por causa que, tipo, quando você vai, tipo, fazer uma caridade, você arruma as coisas, você junta umas pessoas com o propósito de ir lá fazer a caridade. Então, tipo assim, hoje eu estou indo lá fazer a caridade. Então, lá eu vou dar amor a essa pessoa, escutar essa pessoa, dar artigos materialistas para essa pessoa. Em casa, muitas das vezes, você esquece que a sua casa também é o seu lar, onde você também vai receber amor, onde você também vai levar suas coisas materialistas, onde você também vai juntar todas essas pessoas para fazer esse propósito. Muitas vezes você chega em casa e diz, quer descansar. Aí você descansa. Você não chega na sua mãe, no seu pai e fala assim, oi mãe, como que foi seu dia? Porque já tá rotineiro de chegar lá todos os dias e pronto. Mãe, tchau, benção, tudo bem. Você não faz um propósito para chegar na sua casa, você chega lá todo dia. Então eu acho que, tipo, talvez por esse motivo seja um pouco mais difícil de fazer essa caridade dentro de casa do que fora de casa. Por causa que fora de casa, como eu disse, você tá reunindo para ir para lá. Dentro de casa, às vezes, quando o cansaço bate, todos os dias, são assim, hoje não tem importância. Já perguntei pra minha mãe se o dia dela foi bem. Então hoje eu vou dormir, tô cansada, tenho que estudar. Então eu acho que, tipo, esse impasse de você chegar na sua casa todo dia, você acostumou, entendeu? Graças a Deus. Eu até escrevi aqui. Nós podemos dizer que seria uma coisa meio que não permitir, ou pelo menos tomar consciência e tentar dar uma reorganizada para não cair no automático. Então, Eu acho que é uma coisa que a gente tem que dedicar mais tempo. Porque essa semana uma coisa que me tocou muito foi a conversa que a gente teve lá quando a gente foi almoçar. Sobre os nossos pais não estarem mais aqui um dia. Eu penso muito nisso, eu fiquei pensando muito nisso nessa semana. Nem O fala. tanto que a gente chorou. Eu acho que a gente tem que... Pode parar por aí. Eu acho que a gente tem que dar mais atenção pra isso, dedicar mais tempo, não além da caridade fora de casa, mas pra dentro de casa. Perguntar aos nossos pais, nossos irmãos, vocês realmente estão bem? Não é só tá tudo bem. Eu vejo uma diferença muito grande em tá tudo bem ou como você tá. Como você tá se sentindo. É isso. Essa conversa que a gente teve mexeu comigo durante a semana inteira. Eu tenho o hábito de almoçar com essas criaturas aqui. E são sempre conversas que não tem nada a ver com a sala de aula, com a escola, com o trabalho. São questões muito pessoais, né? Cada uma com seu jeitinho. E a gente começou a conversa falando exatamente da falta de caridade dos filhos para com os pais. Sim. Né? De não valorizarem o investimento, as oportunidades, né? As chances de crescer, de fazer curso, de ter a oportunidade de, às vezes, fazer um intercâmbio.
de se fazerem, os filhos fazerem muito de vítima, tipo, eu não pedi pra nascer, não foi escolha minha. Tá até rolando aí um negócio aí nessas redes sociais, que aí depois é assunto pra outro episódio, do menino que não quer trabalhar, né? Falei, mas vira outro assunto. E a gente levou em consideração tudo isso e começamos a fazer conta, gente. Quanto cada um de nós custa para quem não sustenta até uma determinada idade, até a gente começar a trabalhar e ganhar um próprio dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Se a gente for pensar nas questões materiais. Agora, você ter isso e não ter o apoio emocional, ou ter o amor emocional, mas faltar aqui, a balança desequilibra. Então, essa caridade, ela precisa ser feita internamente com esse olhar de amor maior, né? Sim. Que a minha casa, meu lar. É a nossa sagrada família. Assim como José, Maria e Menino Jesus, né? Representado na imagem da Sagrada Família, temos que pensar que as nossas famílias também são sagradas. E que a gente precisa cuidar desse espaço para que a gente consiga manter a balança um pouquinho mais equilibrada. Porque uma hora ela desequilibra, não adianta não. Mas aí a gente vai lá, puxa, a fé aumenta, a vida faz assim, até ela ficar assim. Sim. Mas espero que demore, tá? Para todos nós. Teve uma pergunta que você falou do nosso deserto, e aí eu falei que seria o mundo. E o que você acabou de falar é que a gente percebe que a gente está começando a viver no automático. Eu acho que realmente o mundo faz a gente sentir viver no automático. O mundo faz você falar que sim, que você tá perdendo tempo se você fazer alguma coisa e deixar de fazer outra. Você, tipo, por exemplo, eu quero descansar. Tô descansando. Não, mas eu poderia estar, sei lá, estudando. Eu poderia estar conversando com uma pessoa, poderia estar fazendo alguma coisa. Não sei, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Tô correndo pra fazer isso. Então eu acho que nesse sentido do mundo ser o nosso deserto, é que ele faz a gente viver no automático e não perceber as pessoas totalmente por fora e nem nós mesmos. O mundo dando esse giro, fazer a gente só acordar, dormir, a gente não consegue olhar pra si mesmo e nem pro nosso exterior. Produção, quanto tempo nós temos aí? Tá zerado? Eu quero fazer um convite, eu quero saber se é viável, produção e meninas. Aqui ainda tem muito assunto para falar da Quaresma. E eu acredito que esse primeiro episódio foi muito rico. Vocês topam. Aqui, gente, é gravado como se fosse ao vivo, tá? Não tem edição, não tem nada. Depois só aparece umas legendinhas. Hoje é dia 27 de fevereiro. Só para vocês terem uma ideia da agenda que eu quero propor. Vocês topam quarta-feira que vem nós nos reunirmos aqui? Ou num dia que a agenda estiver boa, na próxima semana, pra gente dar continuidade e fechar como um segundo episódio da temporada? Porque aqui tem muito assunto. Eu não dou conta de encerrar esse episódio com vocês e não falar de tudo que tá nesse papel. Porque eu quero ouvir vocês mais. Já tô aqui. Sexta que vem não dá pra gravar porque tem um monte de evento na escola. Mas nos outros dias dá pra gente se organizar. Ana Clara, eu sei que você é 36 em 1. Pense. Bia. Bárbara. Eu ia falar bisinuto. E aí? Sim. Segunda e terça você não pode estar lá à tarde. A gente dá um jeito de estar aqui, vai dar certo. Segunda e terça você não pode ter aula à tarde. Quarta, não. Então tem que ser quarta. Quarta também se dá aula à tarde. Não. Quarta, eu posso ir. Quinta? Quinta. Como é que estão as agendas É quinta? melhor quinta. Eu chego aqui 3 horas. Fred, como é que tá pra você? Eu acredito que dá. Tá? Pessoal, depois dessa organização de agenda que não bateu o martelo, nós vamos terminar o primeiro episódio hoje falando da Quaresma, com a riqueza de detalhes e de repertório que essas meninas trouxeram a partir da vivência delas, porque apesar de terem 13, 16, 19, elas têm muito para trazer para nós, para nossa reflexão e para nossa transformação no dia a dia, para a gente fazer realmente uma renovação, uma reforma íntima, para reencontrarmos e nos reconectarmos com Jesus, com o Evangelho, com a sua prática. Então eu convido a vocês a darem uma pausa, aguardarem cenas dos próximos capítulos, porque falar de Quaresma, viver a Quaresma, sendo jovem, hoje, em pleno século XXI, não é uma missão impossível. Curte, compartilha, divulga, faz a mãe assistir, a avó, conversa em casa, porque esse assunto ainda vai continuar. Obrigada. Tchau! Eu também.